1900, em uma sala de conferência da Universidade de Sorbonne, em Paris, um alemão chamado David Hilbert propôs aos presentes uma tarefa matemática provavelmente a mais difícil da história. Não eram como costumava ser exercícios para aprendizado, eram perguntas que não tinham respostas. Ainda Hilbert era um dos palestrantes do Congresso Internacional de Matemáticos. E a tarefa que ele propôs foi uma lista do qual ele considerava ser os 23 problemas mais importantes a serem resolvidos. A lendária lista, conhecida como os Problemas de Hilbert, definiu a matemática da era moderna. Muitos foram resolvidos, outros não, mas tanto as tentativas bem-sucedidas quanto as fracassadas levaram ao desenvolvimento de uma matemática muito profunda ao longo do caminho. No topo da lista estava uma questão que havia sido deixada no ar por uma das mentes mais brilhantes da história, Georg Cantor, o matemático que se propôs a conquistar o infinito. Sua inclusão foi polêmica, uma vez que muitos rejeitavam na época o mundo abstrato que Cantor apresentava. Hilbert, porém, era um dos que apoiavam. Cantor foi a primeira pessoa a compreender verdadeiramente o significado do infinito e a dar a ele a precisão matemática. Antes dele, o infinito era um conceito complicado e escorregadio, que de fato não parecia ir a lugar nenhum. Cantor mostrou que o infinito pode ser perfeitamente compreendido e que, na verdade, não havia apenas o infinito, mas muitos. Ele provou que o infinito dos números inteiros 1, 2, 3, 4 era menor do que os decimais infinitos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 9, 0, 0, 0, 1, 7, 9, 2, 4, 9, 2, 3, 9. Assim abriu as portas para um imenso e desconcertante território a ser explorado, no qual se contava infinitos, e o Cantor explorou isso incansavelmente, resolvendo muitas questões ao longo do caminho. Mas havia um que ele não conseguia resolver, por mais que tentasse, que ficou conhecida como a hipótese do contínuo. Haverá um infinito entre o menor dos números inteiros e o maior dos decimais? Essa foi a primeira pergunta da tarefa que Hilbert deu a seus colegas na conferência de 1900 na Sorbonne. Uma descoberta extraordinária. 5 décadas depois, nos Estados Unidos, um jovem decidiu encarnar um dos principais problemas matemáticos. Desde pequeno, Paul Cohen ganhou concursos e prêmios de matemática, mas a princípio teve dificuldade de descobrir um campo de matemática em que pudesse realmente deixar sua marca. Até que leu sobre a hipótese do contínuo do Cantor. Até então, todas as tentativas de resolver o problema, incluindo a do próprio Hilbert, havia fracassado. O único que conseguiu chegar perto da linha da chegada foi o matemático e filósofo austríaco Kurt Gödel, membro do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, nos Estados Unidos. Com o ímpeto da juventude, Paul Cohen, aos 22 anos, colocou na cabeça que conseguiria. Um ano depois apareceu com uma descoberta extraordinária. Havia um infinito maior do que os conjuntos de todos os números inteiros, mas menor do que o conjunto dos decimais. Sim e não. Ambas as respostas podem ser verdadeiras, mas como assim? A hipótese do contínuo dizia que não havia um infinito no meio desses dois infinitos. Cohen mostrou que havia uma matemática na qual a hipótese podia ser considerada verdadeira, mas havia outra forma igualmente consistente de matemática em que a mesma hipótese podia ser considerada falsa. Nesse âmbito havia um conjunto infinito entre o dos inteiros e dos decimais. Era uma solução incrivelmente ousada, e a demonstração apresentada por Cohen parecia verdadeira e correta, mas seu método era tão novo que ninguém tinha certeza absoluta. Havia apenas uma pessoa em opinião todas confiável: Gödel. Gödel não havia conseguido demonstrar que a hipótese do contínuo era realmente verdadeira, mas provou que era consistente, o que significa que, com os métodos matemáticos disponíveis, não era possível provar que era falso. Ele havia percorrido um longo caminho e chegado até a porta atrás de qual estava a solução,
E, embora não tivesse sido capaz de abri-la, era ele quem podia confirmar se Cohen havia alcançado efetivamente o que se propôs a fazer. Selo de aprovação. Godin verificou a demonstração e declarou correta. Você acaba de fazer o progresso mais importante da história dos conjuntos desde sua axiomatização, escreveu ele a Cohen em uma carta. Sua demonstração é a melhor possível, acrescentou ele em outra. Lê-la é como ler o livreto de uma peça realmente boa. Com o selo de aprovação de Godin, tudo mudou. Hoje em dia, os matemáticos inserem uma declaração que indica se o resultado depende da hipótese do contínuo, e que foram construídos dois mundos matemáticos diferentes, nos quais em uma resposta é sim e na outra não. Agora, se alguém se pergunta se Paul Cohen abalou o universo matemático, a única resposta é sim.